Eu tô pelo Facebook da Bianca aqui.
Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live, mais uma live, episódio 2. A paz do Senhor a todos. Estamos mais uma vez aqui na página da nossa igreja para falar sobre os direitos da pessoa com TEA, o transtorno do espectro autista. Na live passada, se você perdeu, nós falamos com o pastor e doutor José Luiz sobre os direitos do autista e também um pouco sobre a questão genética, que a Bianca nos trouxe. Mas hoje a gente vai focar somente nas leis. Nós vamos fazer uma sequência de lives, então não perca nenhuma. Compartilhe se você conhece pessoas que possuem o espectro autista, para que elas conheçam seus direitos. Compartilhe também com pessoas que estão responsáveis por crianças ou pessoas que possuem esse espectro, porque é muito importante que todos conheçam os seus direitos. Então nós estamos com uma live aqui realmente de utilidade pública para apoiar as pessoas que têm essa necessidade de ter essa atenção especial, e a lei é uma das coisas que nos garante essa atenção especial também. Eu vou colocar aqui na tela nesse momento o nosso pastor José Luiz dos Santos. Boa noite, pastor. Boa noite, Wellington. Boa noite, irmãos. Pai do Senhor a todos. Legal. Seja bem-vindo a mais uma vez aqui na live. Muito obrigado pela sua presença. E vamos aí fazer mais uma rodada de direitos do espectro autista, certo? Correto. Legal. Obrigado. Pessoal que está ouvindo a live, se puder mandar um joinha ou mandar uma confirmação nos comentários. Vocês estão ouvindo bem tanto a mim quanto ao pastor? Dá um feedback aí pra gente ver se a transmissão tá ok, se tá tudo tranquilo. Legal, gente. Legal. E dá uma palhinha pra gente, pastor, antes da gente começar. A gente vai falar hoje sobre mobilidade, é isso? Os direitos sobre mobilidade? Perfeitamente, Wellington. Nós vamos falar sobre direito à acessibilidade e direito também à mobilidade. Legal, importante, hein? Importante. Então, se você perdeu a nossa live passada, você pode assistir aqui na nossa página também, tá? Está tudo ficando online, permanecendo online para que mais pessoas possam assistir. Então fique à vontade. Olha ali nossa página, onde a gente falou sobre várias esferas do direito. Foi muito interessante, Tanto a parte genética ali que a Bianca trouxe, quanto a parte que o pastor Zé Luiz trouxe também sobre a parte do direito, Foi muito interessante, foi muito esclarecedor. Eu aprendi muito, tenho certeza que todos aprenderam muito. E hoje a ideia é aprender mais, Hoje a gente vai focar, como o pastor falou, em mobilidade e acessibilidade, que são assuntos bem importantes também. Então, legal. Pastor, eu vou colocar o senhor em evidência aqui na tela. Você vai ficar com a câmera apontada para você, tá? E aí, fica livre para compartilhar a tela, para falar com o público, Pode ficar à vontade, o palco é seu. Ok, muito obrigado. Graça e paz, boa noite a todos. E é um prazer muito grande para mim, Eu já disse da minha satisfação, da minha alegria com esse projeto que a Igreja Betel está realizando. Já era um sonho antigo, do meu coração poder trazer esclarecimentos à nossa comunidade, à população, e através dessa ideia que foi proposta pelos irmãos da Igreja Betel, entre eles o próprio presbítero Wellington, a Carla, a Bianca, o Wesley que estão aqui, e os obreiros da Igreja Betel, que foi traduzir isso numa forma de palestras online, onde a gente tem uma condição de atingir um grupo infinito de pessoas. Então, isso se reveste, para mim, um motivo muito especial. Primeiro, porque também eu sou pai de uma criança autista, sou pai do Gustavo, o grande tesouro para nós, e também isso se reveste de um significado sentimental também para mim estar envolvido nesse projeto. Eu quero agradecer muito a Deus pela oportunidade de poder ser útil também nessa questão. E agradecer também a participação dos irmãos, dos obreiros, dos irmãos que estão compartilhando nas suas mídias sociais esse projeto.
Perdão. Eu quero agradecer de antemão a todos vocês. As dúvidas, conforme a gente for falando, as perguntas poderão ser colocadas e a gente vai procurar responder todas as perguntas que chegarem aqui para nós. Feito isso, eu quero começar, né, rapidamente, a gente só falar mais uma vez de que as legislações protetivas, a proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista é uma conquista muito grande da nossa sociedade. E nós estamos vendo que isso realmente tem ganhado espaço em vários canais, nas mídias também, em muitos momentos a gente tá vendo essas discussões sendo trazidas à baila. Do ponto de vista legal, nós dissemos aqui na primeira live que nós fizemos que, do ponto de vista legal, a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada uma pessoa com deficiência para todos os efeitos. Portanto, essa pessoa ela está amparada pela Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é a Lei Federal 13.146 de 2015. Nós vimos também que o reconhecimento do autismo como deficiência, ela se deu graças à Lei 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que todos conhecem essa lei, uma lei muito importante, que é conhecido como a Lei Berenice Piana, que foi ela que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. E assim foi estendido às pessoas autistas todos os direitos que eram resguardados até então somente às pessoas com deficiências. Na primeira live, nós falamos então de alguns direitos, que eram os direitos à isenção de impostos, e hoje a gente vai tratar de um direito que é realmente muito importante, que é o direito à acessibilidade. Esse é o primeiro que a gente vai tratar hoje. E como diz aí o nosso slide, o direito à acessibilidade para pessoas com transtorno do espectro autista é fundamental para garantir sua inclusão plena na sociedade. A acessibilidade ela abrange vários aspectos, desde o acesso físico a espaços públicos até a comunicação e a interação social. E aqui nós estamos falando de uma lei, também uma lei federal muito importante, que é a Lei 10.098 de 2000. Essa lei é uma lei muito importante, porque ela traz, né, esses critérios, vários aspectos de acessibilidade, como, por exemplo, rampas de acesso, essa questão de corrimão, de elevadores. Essa lei é muito importante, porque ela traz essa preocupação e essa regulamentação no sentido de trazer essa inclusão das pessoas. E por que essa lei é importante? Por que é importante a gente falar de direito à acessibilidade? Porque as pessoas com transtorno do espectro autista, elas podem enfrentar desafios únicos em ambientes muito lotados, como, por exemplo, shopping centers, estádios de futebol, onde há uma grande quantidade de estímulos sensoriais, barulhos muito altos, multidões e interações sociais intensas, que isso pode trazer uma certa agitação nesse público de pessoas. Então, é muito importante o que a gente vai tratar aqui hoje. Falando sobre isso, então, nós vamos trazer o primeiro direito à acessibilidade, que nós vamos falar sobre o direito que a pessoa com transtorno do espectro autista ou as pessoas deficientes têm também, que é o direito, por exemplo, à vaga prioritária em estacionamento. Então, estabelecimentos, tanto públicos e shopping centers, com mais de 100 vagas de estacionamentos, são obrigados por lei a reservarem, no mínimo, 2% de suas vagas às pessoas com TEA. Isso aqui nós estamos falando de um direito que é muito importante. É muito importante. Em São Paulo, a exigência para a utilização dessa vaga preferencial
é a emissão de credencial. E essa credencial ela é feita através de atendimento ao portal 156. Né? Então, a pessoa pode entrar lá no estado de São Paulo, a pessoa na cidade de São Paulo também, a pessoa pode entrar no portal 156 e, com a documentação necessária, fazer a solicitação da credencial, que é um comprovante de residência, normalmente, do requerente, do cônjuge responsável, a identidade e atestado médico, normalmente é isso que acaba se pedindo. Uma outra questão também, que falando sobre essa questão de vagas prioritárias de estacionamento, outro dia eu fui questionado por uma pessoa, no caso, se você chega numa vaga dessa que está sendo utilizada de forma indevida, e infelizmente, né, infelizmente isso é muito comum, pessoas que não estão enquadradas, não são deficientes, elas não deveriam estar utilizando essas vagas, elas acabam se utilizando. E eu fui perguntado nesse caso, por exemplo, o que a pessoa poderia fazer. Bom, a pessoa pode tomar alguns caminhos. Né? O primeiro é chegar para a pessoa que está na vaga e exigir que ela tire o carro, porque a vaga é o direito da pessoa. Mas como isso normalmente dá confusão, né? A pessoa também pode procurar a gerência do estabelecimento e comunicar que as vagas reservadas para pessoas que têm uso prioritário, essas pessoas, essas vagas estão sendo utilizadas por pessoas de forma indevida. E o segundo, quer dizer, a terceira coisa que a pessoa pode fazer nesse caso é chamar o próprio Detran, uma viatura do Detran, que pode facilmente entrar dentro de um estabelecimento, seja ele público ou seja ele privado. Pode ser, por exemplo, vou citar um exemplo, né? Um shopping center, um supermercado, um hipermercado. Se tiver nessa condição, a pessoa pode ligar para o Detran e exigir que o carro seja tirado. Nesse caso, tem casos até que carros foram guinchados e foram levados. Né? Então, infelizmente, ainda é muito comum. Mas, falando disso, a vaga prioritária em estacionamento é um direito, né? É garantido por lei e você pode se utilizar disso. Eu coloquei aqui que aqui na cidade de Osasco, especificamente, há um local aqui onde a gente pode fazer isso, que é no Demutran. Né? E acho que a gente colocou aí para os irmãos, para os amigos, a gente colocou um link. Depois a gente vai procurar colocar isso aqui no corpo, né? Mas aqui em Osasco é no Demutran, né? O Departamento Municipal de Trânsito da cidade de Osasco, que está ali, né? O endereço está ali. E depois a gente vai deixar isso aqui à disposição das pessoas que querem adquirir o seu cartão de acesso a essas vagas emergenciais. Essas vagas preferenciais para as pessoas com TEA. Também na cidade de São Paulo, aqui em São Paulo, a pessoa precisa do cartão DFIS, né? A gente colocou também, tem um link aí que a gente colocou para vocês, e depois a gente vai colocar o acesso ao portal, esse cartão DFIS, que é o cartão que se usa aqui na cidade de São Paulo, e também, além do cartão DFIS, a pessoa precisa também usar o cartão azul digital, que também é feito pelo mesmo caminho. E aí, nesse link, a gente vai deixar o caminho, né, requisitos, documentos necessários, tudo isso. Isso pode ser feito de forma online. A pessoa não precisa mais ir pessoalmente, fisicamente, para conseguir tirar um cartão desse. Né? A pessoa pode fazer todo o requerimento pelo portal SP156. A pessoa tem condição de fazer isso de forma online. Inclusive, eu acessei esse portal, fiz uma simulação e você consegue imprimir esses cartões e depois plastificar eles. Né? Isso aí é de forma muito, muito tranquila. Muito bem. Dito isso, né, para facilitar a acessibilidade, também nós temos um outro direito que foi muito importante, que foi trazido pela Lei 13.977, essa lei
de 8 de janeiro de 2020, que é a denominada da Lei Romeu-Mion. Essa lei alterou o texto da Lei Berenice Piana, que é a Lei 12.764 de 2012, que era conhecida aquela lei como a Lei do Autista, de forma a criar a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, que é a CIPTEA. E isso aqui é importante porque essa carteira, esse documento de identidade, ela dá acesso muito rápido às pessoas, e veio realmente com essa intenção. A intenção foi garantir a atenção integral, pronto atendimento e prioridade no atendimento de acesso a serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social. Em Osasco, aqui, nós temos uma lei que regulamenta a criação, né, dessa carteira do CIPTEA, que é o decreto número 12.837 de 2021. Isso aqui foi esse decreto que regulamentou a emissão do CIPTEA, dessa carteira de identificação da pessoa com deficiência. Também nós colocamos aqui que essa carteira de identificação, ela pode ser, aqui em Osasco, tirada nos CRAAs, né? CRAAs. E o que são os CRAAs? Os CRAAs são o Centro de Referência de Assistência Social aqui do município de Osasco. Aqui em Osasco nós colocamos também, eu acho que eu mandei por último o link aqui que a gente vai colocar, que aqui em Osasco você pode tirar isso aqui no 1º de maio, é vizinho nosso aqui, né? Aqui no céu, 1º de maio, isso aqui é a unidade do CRAS, que você tem muito facilmente. Você vai lá, leva a documentação e são 30 dias de prazo para emissão da carteira, está aqui do nosso lado. Né? Falando especificamente para a gente aqui do bairro, está aqui no 1º de maio, no céu 1º de maio, você vai ali e você consegue dar entrada nesse documento tão importante para as pessoas com o TEA. Então, essa criação da carteira de identificação, ela foi um importante ato de facilitação do reconhecimento das pessoas com autismo pela sociedade. E, como eu disse, isso aqui vem a facilitar esses acessos básicos, bem como serve também de parâmetro de qualificação da população existente, o que auxilia também na elaboração de políticas públicas, porque uma vez que o Estado tem conhecimento da quantidade de pessoas que estão dentro dessa situação do espectro autista, isso também leva as autoridades a ter mais parâmetros, leva as autoridades a ter um conhecimento melhor de causa para poder criar políticas públicas e que consiga atingir de forma mais efetiva essa classe de pessoas. Isso aqui também me parece uma coisa muito importante que essa lei Romeu-Mion ela trouxe para o nosso público de discussão essa noite. Também a gente trouxe direito à acessibilidade no ambiente do trabalho, porque eu considero isso aqui muito importante, né? Então, as empresas são obrigadas por lei a garantir acessibilidade no ambiente de trabalho para a pessoa com deficiência, incluindo adaptações necessárias para atender às necessidades específicas de trabalhadores com autismo. Isso pode incluir ajustes no espaço físico, comunicação e recursos tecnológicos, tais como essas seguintes medidas que eu coloquei aí para nós. Flexibilidade de horários e tarefas. Sobre essa questão de flexibilidade de horários e de tarefas, no ambiente privado, das empresas privadas, isso aqui ainda não está regulamentado, mas, por exemplo, no ambiente do servidor público, né, ele tem jurisprudência do STF, inclusive, que garantiu a paz na condição e também pessoas que são as pessoas responsáveis por pessoas com espectro autista, garantiu que ele tivesse a jornada dele diminuída para ele poder dar atenção especial para as pessoas que estão nessa condição.
Então, nós temos julgados, temos o STF que se manifestou a respeito desse assunto e garantiu, né, e garantiu que a pessoa tenha direito a essa condição, esse direito a um horário especial de trabalho. Então, eu estou falando aqui do Supremo Tribunal Federal. Essa ação foi julgada em 17 de dezembro de 2022. Foi um recurso extraordinário que foi julgado, o recurso 12.000, é o recurso 123.07867 de São Paulo, que foi ensejador do tema 1019, que fixou a tese que aos servidores públicos, estaduais e municipais é aplicado para todos os efeitos o artigo 98, parágrafo 2º e 3º da Lei 8.112 de 1990. Então, essa Lei 8.112 de 1990 é a lei que regulamenta o regime jurídico dos servidores públicos civis da União. Resguarda, então, ao servidor com deficiência ou que possua filho ou cônjuge com deficiência o direito ao horário especial de trabalho, independente de compensação. Então, no caso, a pessoa sai mais cedo, não pode ser exigido dele compensação desse horário. E então, assim, tendo em vista que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, tal direito também foi estendido aos servidores dos demais entes da federação. E aí nós temos aqui, aqui em Osasco, aqui em Osasco, em São Paulo, nós temos ações, por exemplo, ações de obrigação de fazer, que teve ganho, que foi aplicado de forma analógica o artigo 98 da Lei 8.112, conforme foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Também teve agravo de instrumento na mesma situação que foi julgado e garantiu. Né? Então, nós temos aqui uma coisa muito importante. E também com base até na função social que as empresas têm, que foi reconhecida e foi instituído um conjunto de normas constitucionais que, por exemplo, prestigiam o direito, os princípios da dignidade da pessoa humana, o parágrafo 1º, artigo 3º da Constituição Federal, e também nós temos também tratados da ONU, que o Brasil é signatário, que também garantiram esses direitos. Então, foi garantido a redução de jornada em favor de empregado que possuiu criança, pessoa com deficiência nessa condição. E foi aplicado, como eu disse, de forma analógica. Então, nós já temos jurisprudência que garantiram redução de jornada para pais que têm filhos nessa condição. Então, é importante ressaltar também, é muito importante a gente frisar a importância da comunicação clara e objetiva, sem o uso de figuras de linguagem, sarcasmo ou ironia, pois esses elementos podem dificultar a compreensão de trabalhadores com autismo. Atividades bem estruturadas e objetivos bem definidos também tendem a trazer benefícios, entre outros recursos que podem facilitar a inclusão e a produtividade do trabalho do autista nesses ambientes de trabalho. Isso aqui, irmão, nós estamos falando de um assunto muito importante. Outro dia mesmo eu estava pensando no caso, né, do Gustavo, e eu estava pensando. Normalmente, os autistas, né, normalmente os autistas, eles, quando pequeno, quando criança, ele tem bastante visibilidade. O que acontece normalmente quando ele vai chegando na fase adulta é que essas crianças, elas praticamente se tornam seres ocultos para a sociedade. Então, esse direito a incluir eles nesses ambientes de trabalho é uma necessidade. Pense no seu filho hoje. Você que tem um filho numa condição de TEA. Você tem um filho hoje que ele, por ser criança, chama a atenção com muita facilidade. O Gustavo, por exemplo, na igreja, é o centro das atenções. Né? Agora, imagine ele um adulto. Né? Imagine ele um adulto. Certamente que a visibilidade dele vai ser muito prejudicada. Então, a gente precisa realmente lutar, a gente precisa olvidar todos os esforços que a gente puder para tornar essas leis cada vez mais efetivas.
para que os autistas tenham visibilidade na sociedade e que, de fato, tenha inclusão de verdade. Porque não é simplesmente o fato da lei, né, garantir que esses direitos, que a lei garante esses direitos a ele, que efetivamente esses direitos acontecem no dia a dia. E eu posso garantir, e eu, assim como outros pais que a gente conversa, eu posso garantir que nem sempre esses direitos eles são garantidos de forma espontânea, né? Às vezes precisa de muita luta, às vezes precisa de muito trabalho para fazer com que essas leis se tornem efetivamente cumpridas na nossa sociedade. Infelizmente é assim. Então, isso aqui é um direito muito importante, que é o direito de incluir ele no ambiente de trabalho. E esse direito ao acesso ao trabalho, para mim hoje é um direito assim muito olhado por mim de uma forma muito especial. Eu tenho um filho que já está com 11 anos, daqui a pouco ele chega numa idade que ele precisa ser incluído num outro ambiente, e o ambiente de trabalho é um caminho normal, né, o caminho da utilidade da vida. Isso aqui a gente precisa lutar muito para a gente fazer com que esse direito realmente seja efetivado. Também a gente colocou aqui os cordões, né, que são outro direito, que esses cordões com girassóis ou quebra-cabeças foi criado com o objetivo de facilitar a identificação das pessoas com deficiências ocultas e promover o respeito e efetivo cumprimento aos direitos previstos, né? Então, veja que a gente já passou por isso numa fila de supermercado aqui da região, né? Eu não vou falar o supermercado, mas a gente passou isso. Estava eu e a Valéria em um supermercado e uma pessoa que estava com um filho deficiente, ela simplesmente, o Gustavo não estava com o cordãozinho de identificação, que ele era um autista, e a pessoa, ela meio que jogou uma indireta, né, de que o meu filho é especial. Aí a Valéria disse, mas meu filho também é, né? E a pessoa entendeu aquilo como se fosse, quer dizer, todas as crianças são especiais, né? O meu filho é especial. E aí teve que explicar que o Gustavo, ele era uma criança com TEA. Então isso aqui é muito importante. A gente às vezes acha que um símbolo desse, a gente acha que um direito desse, ele não é importante, mas ele é importante. No dia a dia é importante. As pessoas não sabem. E tem muitos autistas que eles é praticamente imperceptível. Então são deficiências ocultas que nem sempre são muito claras e as pessoas não percebendo, elas acabam cometendo erros, cometendo, às vezes, atitudes pouco recomendáveis com pessoas nessa situação. Então, foi por isso que o governo federal ele oficializou, através dessa Lei 14.624, de 23, ele oficializou o cordão com símbolo de identificação das pessoas com deficiências ocultas ou não aparentes, como, por exemplo, o autista, o surdo e algumas deficiências intelectuais, incluindo, por exemplo, síndromes como a fibromialgia, é uma delas. Então, este símbolo, que já é amplamente utilizado em todo o mundo, e no Brasil a sua disponibilidade tem cada dia aumentado, inclusive com a implementação de legislação específica em alguns municípios. Como aqui em Osasco nós temos legislação específica que trata sobre esse caso, sobre esse assunto aqui. Nós temos aqui em Osasco leis sancionadas sobre isso também. Então, a principal diferença entre esses dois símbolos que eu coloquei aí, é que enquanto os girassóis, eles abrangem as deficiências, todas as deficiências ocultas, os quebra-cabeças são especificamente associados à comunidade autista. Então, essa é a diferença. Basicamente, a diferença é essa aí, né? Então, o quebra-cabeça, ele fala sobre todos que são portadores dessas deficiências ocultas. E, os girassóis são todas as deficiências ocultas e o quebra-cabeça são esses específicos à comunidade autista.
Então, isso aqui, a utilização desses cordões aqui garante suporte e acessibilidade imediata para as pessoas com autismo, com direcionamento, por exemplo, para vagas e assentos preferenciais. É fácil de identificar. Você chega com uma criança identificada com cordão, se bem que o Gustavo detesta usar esse cordão, ele não gosta, mas é importante, né? Porque a pessoa, imagine um atendente, ele não sabe deficiência, ele não está vendo, mas o cordão identificando rapidamente já evidencia, já torna mais claro, torna mais evidente. Então, isso aqui também, aos pais, aos responsáveis por crianças com TEA, com espectro autista, é importante que use. Não é? Isso aqui vai facilitar e vai impedir também muito desconforto. Né? Muito desconforto, muita discussão, porque, como eu disse, as pessoas não sabem. As pessoas, a deficiência oculta, a pessoa não está vendo. Isso aqui é uma forma de mostrar, é uma forma de dizer de quem se trata. Então, é importante também lembrar que o uso do cordão é opcional, né? É opcional. Eu recomendo até que use, mas é opcional e que a ausência não prejudica o acesso ao direito que a gente está falando aqui. A utilização ou não dispensa a apresentação, não dispensa documento de identificação, por exemplo. Tá certo? Mas eu recomendo, eu acho que é uma ideia muito importante mesmo. Bom, todos estão me ouvindo bem, né? Tá tudo certo por aí do outro lado? Tá bem aí? Muito bem. Também eu gostaria de falar de um outro direito, né? Que é um direito à acessibilidade, que é o direito à interdição e à nomeação de curadores. Eu coloquei ali que a ação de interdição objetiva a declaração de incapacidade para os atos da vida civil de determinado indivíduo, sendo nomeado um curador para prestar-lhe auxílio na gestão de sua vida civil. Nos termos do artigo 1767 do Código Civil, estão sujeitos à curatela. Primeiro, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. Segundo, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. Terceiro, os pródigos. Não é o filho pródigo da parábola de Lucas 15, mas os pródigos, os gastões da vida que não se contém. Então, essas pessoas aqui, nessa condição, dessa forma, né, que sendo comprovado que a pessoa com autismo é permanentemente incapaz de praticar os atos inerentes da vida civil, necessitando de cuidado de terceiro para tanto, cabe então a aplicação aí do artigo 1º, né, do inciso 1º do artigo 1767, como eu já mencionei acima. Isso aqui eu estou falando, é claro, eu estou falando de pessoas que são maiores de 18 anos, porque enquanto menor de idade, o responsável legal, ele vai responder, não é, pela criança, pelo menor de idade. Mas depois de 18 anos, identificado que essa pessoa não tem condição de gerir a própria vida civil, então entra-se com uma ação na justiça, essa ação de curatela, onde o juiz vai declarar, então, essa pessoa. Isso aí é um propositor de uma ação de interdição. Né? Isso aí tu precisa de um advogado para poder entrar com essa ação. E aí o juiz ele determina, então, a nomeação de um curador, que é a pessoa que vai, então, responder. Né? Assinar documentos, transigir, vender, comprar, tudo isso é através de um curador que é feito. Então, essa situação também é muito importante, porque isso aqui é uma forma de permitir a acessibilidade à pessoa à vida civil. Né? Se ele não tem isso aqui, realmente vai complicar muito a situação dele. Deve-se ainda considerar
abordagem que é trazida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015, que determina que pessoas autistas sejam consideradas relativamente incapazes para a realização dos atos civis. Nesse contexto, é então estabelecido que devem ser submetidos à curatela. Então já fica uma situação previamente já determinada por lei. Se eles já são relativamente incapazes, então já se tem ali uma situação que já fica subentendido que ele vai precisar de assistência de um curador para a realização desses atos civis. Então, esse aqui é um direito importante. Então, eu digo que também que a medida da interdição com curatela provisória, esse aqui é um caso excepcional que a lei trata e que, no caso aqui, para ser concedida, os requisitos dependem de prova robusta, né? O juiz ele exige uma prova muito robusta para declaração de impedimento de uma pessoa. Isso aqui, na verdade, a gente está vendo que é a proteção da pessoa que está incapacitada, né? Então, é claro que a lei vai ter um cuidado muito grande, vai ter uma restrição muito grande, porque aqui está em jogo você tirar da pessoa um direito de gerir a própria vida civil. Isso aqui é uma coisa muito séria, né? Então, não pode ser uma ação em que seja feito com pouco documento, tem que ter uma coisa muito robusta, né? E essa interdição causa consequências drásticas, muito graves para o interditado, né? Porque lhe retira a capacidade civil de praticar os atos da vida civil. Então, isso aqui é uma coisa realmente muito importante. Tá certo? Muito bem. Agora, o direito ao transporte e à mobilidade, que acho que é o último item da nossa conversa hoje aqui. A gente colocou aqui que é o direito ao transporte e à mobilidade. Eu coloquei ali para vocês, né, uma coisa que eu fui descobrir depois que eu comprei uma passagem aérea, né? Desconto em passagens aéreas para o acompanhante. Isso aqui é um direito muito importante, né? Principalmente nas férias, quando você vai viajar de avião, você vai precisar muito. É importante isso aqui, né? Conforme dispõe o artigo 48 da Resolução 280 da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, caso uma empresa aérea exija a presença de um acompanhante para um passageiro com deficiência ou autismo, ela deve oferecer a esse acompanhante um desconto mínimo de 80% na tarifa cobrada do passageiro autista. Tal determinação também está prevista na resolução da ANAC de número 9, datada de 5 de julho de 2007, especialmente nos artigos 47 e 48. Isso aqui é muito importante, né? Então, cumpre esclarecer que o desconto de 80% na tarifa aérea é destinado ao acompanhante da pessoa com deficiência ou autista. A pessoa com deficiência paga a tarifa integral, sem direito ao desconto. Mas o acompanhante tem direito a 80% de desconto no valor dessa passagem. Legal, depois que vocês conseguirem um desconto lá vai ser bom. Marca as férias e já vai colocando desconto. E eu estava observando que isso aqui é importante a gente saber, porque as empresas aéreas elas não colocam isso lá na hora de você fazer a compra da passagem. Não tem lá um ícone onde você coloca. Se você sabe o direito, você consegue. Se você não sabe, isso aqui passa desapercebido. Então não é uma coisa que é divulgado, né? Ninguém divulga. Inclusive, eu achei até uma propaganda essa semana muito curiosa, né? Uma propaganda que eu fiquei pensando assim, puxa, essa propaganda ela traz um negócio curioso. Ela falava assim, estadia ou criança grátis. Eu fiquei pensando, bom, quem não tem filho poderia muito bem exigir, né, dessa
dessa, dessa empresa uma criança, né? Já que eles estão oferecendo criança grátis, eu acho que eles poderiam resolver o problema de quem quer adotar um filho, né? Então, já que a criança é grátis. Mas isso aqui, guarde isso. Isso aqui, quando você for, você que é pai, você que é responsável por criança com TEA, guarde esse dado. Vai ser importante, vai ajudar você a sobrar um dinheirinho a mais para você investir no seu filho, para você fazer outra coisa para você e para sua família. O outro direito que eu coloquei também no quesito de direito ao transporte e à mobilidade é o transporte escolar gratuito. O artigo 46 da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência dispõe que o direito ao transporte, à mobilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida será assegurado em igualdade de oportunidades com as demais pessoas por meio de identificação e de eliminação de todos os obstáculos e barreiras ao seu acesso. É isso aqui que diz o artigo. Então, assim, né, é um dever do poder público disponibilizar transporte escolar gratuito que melhor atenda às necessidades do autista, garantindo o acesso à saúde e educação. Eu fui dar uma pesquisada, eu vi que aqui no município de São Paulo é disponibilizado isso através da Secretaria da Educação, né? Um programa que procura garantir a permanência das pessoas na escola, né? As crianças de até 11 anos. Nas situações para as quais não foi possível, né? Na situação nas quais não foi possível disponibilizar uma vaga numa unidade escolar que esteja a 1,5 km da casa, bem como nos casos em que há indicação médica de necessidade de transporte para ir e voltar à escola, mesmo que residam, nesse caso, a uma distância maior até de 1,5 km. Então, no caso, se a prefeitura, você foi procurar o acesso, vaga na escola, e a escola não tem essa condição, então você tem o direito ao transporte gratuito, de 1,5 km, e até 1,5 km da sua casa você tem o direito ao transporte gratuito. Então, também através da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. E aqui na cidade de Osasco também, você pode também exigir esse direito. Nós temos leis que garantem o acesso a essas pessoas aqui no município de Osasco ao transporte gratuito. E tem os requisitos que a lei coloca lá. No caso aqui da cidade de Osasco, a lei determina que até 1 km, e também ela regulamenta que a criança deve estar matriculada em escolas públicas, tá certo? Esse é um dos requisitos que se pede lá. Bom, meus amigos, meus irmãos, dito isso, eu acho que o assunto, né, que a gente tinha proposto para tratarmos hoje, a gente já tratou, e agora eu passo a palavra novamente de volta ao Wellington, e eu estou aqui à disposição dos irmãos aqui. Legal. Eu tô com um problema aqui na minha câmera. Acho que estabilizou. Legal. Bom, temos uma pergunta aqui. Uma pergunta aqui. Pelo menos que eu percebi. Então vamos fazer a pergunta. Foi do Mário Henrique Freitas. Muito obrigado pela sua pergunta, Mário. A pergunta do Mário é: um transportador escolar que transportar uma criança autista tem preferência no estacionamento para deficientes? Essa é uma boa pergunta. É uma pergunta realmente muito boa, né? Eu tive dando uma olhada nisso aí, né? A gente tem alguns projetos de lei aqui no município de São Paulo com relação a isso aí. Só que eu não consegui, por exemplo, ter acesso a esse projeto de lei, né? Eu estou falando aqui, por exemplo,
Aqui em Osasco, por exemplo, eu vou ler para você, Mário, tem um projeto de lei do 227 de 2011, né? Tem um projeto que diz que fica o município obrigado a demarcar vagas de estacionamento exclusivo para veículo de transporte escolar em frente a creches e escola de ensino fundamental e médio, públicas e particulares na cidade de São Paulo. As vagas exclusivas para veículos do transporte escolar serão demarcadas e distribuídas da seguinte forma: 2 vagas para escola com mais de 500 alunos, 4 vagas para escolas com mais de 1.000 alunos. E o direito à utilização das vagas exclusivas prevista no artigo 2º fica restrito aos veículos de transporte escolar devidamente cadastrados. Então, o que a lei determina aqui não fala especificamente sobre o transportador da criança com TEA, mas ele fala que a escola tem que reservar vagas especiais para o transportador escolar. Legal. Bom, era somente essa pergunta. Não tem mais perguntas por enquanto. Pessoal, se quiser fazer alguma pergunta agora, fica à vontade. Se você por um acaso lembrar de uma pergunta posterior, não deixe de fazê-la. Faça aqui nos comentários, procure o inbox aqui da nossa página. Então fica à vontade, estamos aqui para servi-los. Bom, os autistas têm direito à gratuidade no transporte público e seu acompanhante? Uma pergunta da Bianca. Sim. Aqui na cidade de Osasco, na verdade, isso aqui, na cidade de Osasco, na cidade de São Paulo, eu vou falar aqui de Osasco, mas sim, tem o direito ao transporte público gratuito, tanto ao autista quanto ao seu acompanhante. Eu acho que eu coloquei aqui, eu não lembro se eu tinha mandado o link, aqui na cidade de Osasco, você pode, eu acho que eu coloquei sim. Eu acho que tem um dado, eu tinha colocado o endereço aqui, mas eu tenho depois aqui para colocar para vocês. Aqui na cidade de Osasco é muito simples, você vai procurar o órgão da prefeitura que cuida disso aqui, né? Que é essa situação do transporte gratuito, transporte escolar gratuito, que eu já falei, e também você pode conseguir o cartão BEM especial. Né? E onde é que você consegue isso aí? Você pode solicitar isso aqui no posto do BEM, tá? E esse posto do BEM é ali na Bela Vista. Eu vou deixar para vocês aí, o cartão especial do BEM. Pode acessar aí, acho que ele está pode colocar cartão BEM especial. E aí você pode ir lá, e você pode pode ser. O endereço é esse da Bela Vista, tá? Afonso Schmidt, 136, ali na Bela Vista. Você pode procurar esse posto, que é aberto de segunda a quinta-feira, das 7 às 17 horas. Tá aí, é esse aí. Esse aí é o endereço e esse é o caminho. Os requisitos, documentos necessários, já está tudo aí para vocês. Pergunta muito importante. Eu estava aguardando uma outra pergunta também, uma pergunta mais importante e também muito importante, né? Porque essa pergunta realmente foi muito boa, ajuda muito a esclarecer. Mas tanto a pessoa com deficiência quanto o acompanhante tem direito, sim, ao transporte gratuito aqui na cidade de Osasco. Mais alguém? Por enquanto não. Por enquanto não chegou outra pergunta aqui. A Valéria comentou aqui que em São Paulo o atendimento é online, direto no site da SP Trans. Obrigado, Valéria, pelo comentário. Sim, muito importante, porque lá no caso do bilhete único, né? Você vai no site e você faz o pedido por lá.
Perfeito. A Carla também comentou aqui, infelizmente para termos o que é direito cumprido, precisamos ter conhecimento que ele existe, já que instituições agem como se fossem favores. É, Mesmo. e assim também tem uma coisa muito importante, né? Eu me lembro que o meu professor de Direito Civil, ele dizia um brocado jurídico que existe que diz que o direito não socorre os que dormem, né? O direito não socorre os que dormem. Então, o direito está lá, mas se você não o conhece, o direito não vai bater na porta da sua casa para dizer que você tem o direito. Então, é necessário ter conhecimento. Por isso, essa é a ideia principal das nossas lives aqui. É trazer direitos que as pessoas têm, que elas desconhecem. Porque, como eu disse, um exemplo muito aconteceu agora. Numa passagem aérea, a pessoa tem direito, mas não vai colocar lá no site que você tem, né? E assim vários outros, vários outros. Aqui na cidade de Osasco também, já que eu fui provocado em relação a isso, a pessoa que tem o cartão do bem especial aqui na cidade de Osasco, ele é obrigado a a apresentar laudo, e aí a Valéria está aí assistindo, ela pode dizer, eu não sei, não lembro quanto tempo vale o cartão aqui na cidade de Osasco, eu não sei se é 1 ano ou são 2 anos, mas de 1 ano ou 2 anos a pessoa tem que levar um laudo novo lá, né? E aqui a gente tem uma lei municipal, um decreto municipal que diz claramente que a exigência de renovação de laudo ela é uma exigência ilegal. Não deve ser exigido isso, até porque, né, o próprio conceito de pessoa com deficiência é um conceito de permanência, né? Então, se é um caso permanente, por que eu devo apresentar um laudo validando isso? Então, aqui nós temos a Lei 5.167, de 4 de abril de 2022, que dispõe sobre o prazo de validade do laudo pericial ou relatório médico que ateste que a pessoa seja portadora do transtorno do espectro autista ou TEA, ou síndrome de Down ou deficiência intelectual. Essa lei aí, Lei 5.167, 4 de abril de 2022. É melhor colocar ali Osasco, porque senão ele vai puxar a lei de outro município. Lei ordinária, é exatamente essa. A Amanda está fazendo uma pergunta aqui também. Pois não, Amanda? Ela perguntou o seguinte: esses direitos são válidos em todos os estados? Todos esses direitos que nós colocamos aqui, sim. Há casos, e a pergunta é boa, porque há casos que não. É regulamentado com leis municipais. Mas nesse caso aqui, todos eles, todos os estados da federação, todos os municípios, têm leis que regulamentam isso. É claro que tem os requisitos, né? mas tem sim. Legal. Obrigado, Amanda, pela sua pergunta. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Parece que não. Eu acho que a gente pode encerrar por aqui, pastor. Essa live. Como eu falei lá no começo, o conteúdo vai ficar gravado, então você pode assistir, reassistir quantas vezes forem necessárias, né? E tirar suas dúvidas ali na nossa página, tá? Bom, para encerrar aqui, né, como de costume, pedir para o pastor José Luiz fazer uma oração final para a gente encerrar aqui a live na igreja. Te agradecer a todo mundo que assistiu, né, aqui até o final, né, quem teve que sair de repente.
É você que vai assistir posteriormente essa gravação, né? De repente, nesse momento você está ocupado, vai assistir depois, por isso que o conteúdo fica gravado, né? Então, fica o nosso agradecimento em nome da Igreja Betel. Pastor, o senhor pode orar, por favor? Sim, eu gostaria de terminar agradecendo mais uma vez a você, a Carla, que está no bastidor, ao Wesley aqui, que é um suporte maravilhoso. Eu não conseguiria fazer nada disso sem ele aqui, sem você do outro lado aí, o Wellington, a Carla também, que são suportes para nós aqui, muito importante. Muito obrigado mesmo a todos vocês. Obrigado aos irmãos que estão aí assistindo, compartilhando, e eu espero que compartilhem o conteúdo, porque, como eu disse, o direito é uma coisa que não vai bater da nossa porta. A gente precisa conhecê-lo para a gente poder exercer, a gente poder fazer com que ele se concretize. Então, meus irmãos, muito obrigado a todos vocês. Eu estou me sentindo hoje um pouco mais tranquilo em relação à câmera aqui, olhando para mim o tempo todo, e eu quero agradecer, porque isso aí é também trabalho da Bianca, trabalho da Carla, do Wesley, do Elito. Muito obrigado a todos os irmãos aí. Obrigado a vocês aí, meus filhos. Deus abençoe vocês. Eu vou orar e agradecer muito a Deus por esse momento rico que a gente passou junto aqui. Deus abençoe a todos vocês. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer por mais oportunidade que o Senhor nos dá de poder fazer a nossa vida útil ao nosso próximo. Eu quero te agradecer, Senhor, pela vida do Wesley, da Bia, pela vida do Elton, da Carla, pela vida dos irmãos que entraram aqui na live. Obrigado pela pergunta do irmão Mário, meu irmão, da Amanda. Muito obrigado pelas perguntas que vieram, pelo conteúdo que foi apresentado. Senhor Jesus, que o Senhor use esse material para abençoar a vida de muita gente. Que a gente consiga, Senhor, fazer com que as pessoas, sabendo o seu direito, consigam dar mais qualidade de vida aos nossos entes queridos que têm o TEA, o transtorno do espectro autista. Fazendo isso, se a gente conseguir isso, Senhor, eu já me tenho por satisfeito. Louvado seja o teu nome. Obrigado pela vida dos irmãos que estão aí firme e forte, assistindo a live, comentando, participando. Que o Senhor abençoe a vida deles também. Em nome de Jesus. Amém. Legal, pessoal. Então ficamos por aqui. Não perca a próxima live. Nós teremos mais algumas lives nessa sequência e nos vemos na próxima, ok? Fiquem com Deus. Ótimo final de semana a todos. Que Deus abençoe.